Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. O dia anoitece e Ira coloca Sarah para dormir. Sarah já pegou no sono e enquanto Sarah dorme, Ira acaricia a garota e começa a dizer em pensamento para a menina que não existe nada no mundo mais lindo do que ela e que faria qualquer coisa para protegê-la, e diz que não deixará que ninguém tire ela de seus braços, pois ela prefere morrer para que isso não aconteça. Ira então não aguenta as lágrimas e sai do quarto para chorar. Nesse momento, BRE acaba saindo no corredor e acaba vendo que Ira não está bem. BRE então se aproxima de Ira e pergunta para Ira se ela está bem. Ira faz sinal positivo com a cabeça e desce as escadas para ficar sozinha. Enquanto isso, Gurbus está comendo, com a sua camisa laranja. Gurbus então para de comer, pois ficou irritado. Ele então diz em voz alta que deu de comer a Azikis, mas não valeu a pena, pois Azikis pisou na bola com ele e diz para si mesmo que ele vai resolver esse assunto. Nesse momento, EC entra na sala e pergunta para Gurbus se ele matou Azikis. Gurbus responde que não. EC comemora e tenta abraçar seu irmão, mas Gurbus não deixa EC abraçá-lo e começa a gritar com a garota, dizendo que ainda não matou Azikis, mas esse é o objetivo dele. Gurbus também conta para EC que seu casamento com Azikis foi cancelado. EC começa a chorar e diz para Gurbus que ele deveria fazer com que Azikis se case com ela. Gurbus então pede para que sua irmã se acalme, mas EC continua chorando. Enquanto isso, Azikis já voltou para casa e está comendo a comida preparada por Elif. Azikis e Elif estão comendo juntos, sentados na mesa. Enquanto Azikis come, Elif o observa, com um sorriso discreto no rosto. Azikis então entrega uma caixa para Elif. Elif se surpreende com a caixa, ela olha assustada para Azikis. Azikis então sorri para a garota. Elif então pega a caixa e a abre. Dentro da caixa tem um doce que Azikis comprou para Elif no caminho para casa. Elif fica muito feliz. Elif então corre para a cozinha e pega 2 pratos e 2 talheres. Elif então começa a cortar o doce e serve um pedaço para ela e outro pedaço para Azikis. Azikis então recebe seu pedaço, mas não come. Por sua maior satisfação é observar Elif comendo. Elif começa a apreciar o doce com muita felicidade e isso deixa Azikis ainda mais feliz. Azikis então pergunta para Elif se ela gosta muito daquele doce. Elif então diz para Azikis que ela nunca comeu aquela sobremesa, mas quando ela era criança, seus amigos lhe contaram muito sobre ela, mas ela nunca comeu e diz para Azikis que sempre desejou apreciar aquela sobremesa quando era criança. Elif então diz para Azikis que sempre imaginou o gosto daquela sobremesa e diz que agora que experimentou, na verdade o gosto é muito melhor. Elif então volta a comer o doce de forma desesperada. Azikis então pede para que Elif coma um pouco mais devagar para não se engasgar. Elif então diz para Azikis que está uma delícia e pergunta para Azikis se ele não vai comer o pedaço dele. Azikis então decide comer a sua sobremesa. Elif então para de comer e diz para Azikis que não levou um pouco de sobremesa para seu Arif. Ela então diz para Azikis que vai levar um pouco de sobremesa para ele e pergunta se ela pode deixar um pedaço também para Susan, pois não vai levar agora um pedaço para ela, pois ela já está dormindo. Elif então pega a sobremesa e sobe as escadas, deixando Azikis sozinho na sala de jantar. Azikis então volta a comer a sua sobremesa, feliz por ter agradado a garota. Enquanto isso, Orhun está em seu escritório olhando para o nada, quando de repente ele percebe que Sarah deixou seu bichinho de pelúcia, o Pondes, no chão do escritório dele. Orhun então pega o bichinho de pelúcia e diz para si mesmo que quando Sarah acordar vai ficar preocupada por não ver o seu bichinho de pelúcia. Orhun então sai de seu escritório e acaba escutando Sarah chamando por sua mãe. Isso porque Sarah está sozinha no quarto, pois Ira saiu para chorar. Orhun então se aproxima da porta para ver se tem alguém lá dentro. Enquanto isso, Yekta está no quarto pensando na vida. Após alguns segundos, a cobra-mãe vai conversar com ele. A Fifi pergunta para Yekta se ele está desesperado o suficiente para chantagear a própria esposa para não perdê-la. Yekta então pergunta para a Fifi como é que ela sabe disso.
Yekta então pergunta para a Fifi quem ela pensa que é para falar assim com ele, pois ela odeia todos à sua volta, inclusive os seus próprios netos. A Fifi então diz para Yekta que isso não é da conta dele e diz para Yekta que Orhon nunca deverá descobrir que Sarah é sua filha. Yekta então diz para a Fifi que isso não vai acontecer, que ele não vai contar a verdade para Orhon, pois Ira se curvará diante dele. E diz para a Fifi que quando ele conseguir tirar Ira de perto dele, ela deve manter Orhon longe deles. A Fifi então pede para que Yekta não se preocupe com isso. E Yekta diz para a Fifi que ela não o conhece e manda a Fifi ter medo dele. A Fifi então sai batendo os pezinhos. Enquanto isso, Ira volta para o quarto para ver como Sarah está, porém acaba não encontrando a garota. Ira então acaba escutando a voz de Orhon e decide ir até o escritório de Orhon. Quando ela entra no local, ela vê Orhon com Sarah no colo, contando uma história de dormir para a garota. Orhon então conta para a Ira que escutou Sarah chamando por ela, pois estava tendo um pesadelo, e que então ele decidiu acalmar a garota e lhe contou uma história para dormir. Ira então agradece Orhon por ter cuidado da garota. Ira então pega Sarah no colo e a leva de volta para seu quarto. Enquanto isso, Askis está do lado de fora da casa, na frente de uma fogueira. Ele então começa a se lembrar do momento em que Elif viu a sobremesa e seus olhos brilharam diante do presente. Ele também começa a se lembrar de Elif comendo o doce, como se não houvesse o amanhã. Askis volta de seus pensamentos e sorri, mas nesse momento, Susan vai conversar com ele para tirar toda a felicidade do garoto. Susan pede para que Askis entre na casa, pois está frio. Askis diz para Susan que ele está bem ali. Susan então diz para Askis que ele, com sorte, escapou do problema com Gurbus, mas pede para que o garoto entre, pois não quer que ele fique doente no dia de seu casamento. Askis então diz para Susan que não haverá mais casamento, pois ele conseguiu cancelar tudo. Elif, que estava observando a conversa dos dois, acaba escutando isso. Elif então acaba dando um sorrisinho de canto que eu vi, todo mundo viu também. Enquanto isso, Ira colocou Sarah na cama e acaricia seus cabelos, enquanto pensa no que vai fazer da vida, pois agora está sendo chantageada por Yekta, o homem em miniatura. Ira então começa a se perguntar no que vai fazer agora, pois não quer tomar uma decisão errada. Ira então pede para que Allah a ajude a tomar uma decisão que seja a mais correta. Ira então começa a se lembrar de alguns momentos em que presenciou a afetividade entre Sarah e Orhon. Ira também começa a se lembrar das palavras de Yekta, dizendo para ela que Orhon tomaria a Sarah dela, pois ele ficaria muito irritado ao saber que ela escondeu durante todos esses anos que Sarah era filha dele e também que concedeu a paternidade que era dele para outro homem. Sarah então acorda e pede um pouco de água. Ira então sai do quarto para buscar um pouco de água para a garota. Assim que Ira chega na cozinha, ela vê Berrie. Ira então seca as lágrimas de seus olhos. Berrie pergunta para Ira se ela está bem. Berrie então se vira para Ira e percebe na hora que Ira não está bem e pergunta para Ira se ela estava chorando. Ira então diz para Berrie que Sarah teve um pesadelo. Berrie então serve um copo de água para Ira e diz para Ira que ela precisa beber a água primeiro. Ira então bebe um pouco da água, mas não consegue mais conter as suas lágrimas na frente de Berrie e acaba chorando na frente da senhora. Berrie então diz para Ira que não pode lhe pedir para que ela lhe conte o que está acontecendo, mas diz para Ira que primeiro ela deve pensar na sua filha e pensar que o lugar mais seguro para Sarah é com ela, e diz para Ira que se ela está se vendo em uma encruzilhada, ela deve saber que existe a direita e a esquerda. E diz para Ira que ela pode escolher qual caminho ela quer percorrer, mas que o mais importante é que ela esteja com a sua filha, pois o filho é a coisa mais importante que nós temos. E percebemos que a vida não tem sentido quando um filho é tirado de nós. Berrie pode falar isso com propriedade, afinal, Askis foi tirado dela, sem que ela pudesse fazer nada para mudar esse destino cruel. Berrie então começa a chorar e conta para Ira que por conta de uma calúnia, seu filho foi tirado dela e agora ele o odeia, acreditando que ela seja uma mulher mentirosa. Berrie então conta para Ira que não está lhe contando isso para chateá-la, mas sim para que ela perceba que a coisa mais importante que ela tem no mundo é sua filha, e diz para Ira que ela precisa ser grata por Sarah viver perto dela, e diz para Ira que ela precisa tomar uma decisão,
a decisão que faça com que ela permaneça com sua filha. BRE então sai da cozinha, deixando Ira com essa bomba. Diante das palavras de BRE, não fica muito difícil de descobrir qual será a decisão de Ira, já que ela acredita fielmente que se contar para Orhan que Sarah é sua filha, ele vai tomar a garota dela. Sem comentários. Nesse momento, para melhorar toda a situação, Ira recebe uma mensagem de Ekta, o homem miniatura, chamando ela para conversar no quintal da mansão. Ira então vai até o quintal para conversar com Ekta. Ira então chega no local e pergunta para Ekta o que ele quer com ela. Ekta então diz para Ira que já resolveu tudo e que amanhã eles vão deixar a mansão. Ira fica muito assustada com a frase de Ekta, pois ela realmente não esperava que ele fosse resolver tudo tão rápido. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.